Shalom, povo de Deus! Tudo bom? Graças a Deus, Deus é conosco, tem nos abençoado, falado ao nosso coração nesse tempo que a gente tem aqui do momento do pastoreio. Que coisa boa, não é? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus esse tempo bom e logo depois a gente vai adorar o nosso Deus, amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, nos alegramos na tua presença santa, Pai, porque tu és fiel na nossa vida, Deus. Muito obrigado, Pai, porque a gente pode perceber isso e ver os teus cuidados, o teu amor, o teu zelo com a gente. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, e que todo esse tempo que a gente tem aqui na tua presença seja muito bem aproveitado para a gente te adorar, Deus, te bendizer, Pai, te agradecer e aprender mais de ti, meu Deus, e aprender a confiar mais no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Vamos adorar o nosso Deus? Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor.
te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Meus irmãos, o texto da gente hoje está no segundo livro dos Reis, no capítulo 8. E algo que me chamou a atenção de cara nesse capítulo, e olha que a gente lê aqui e ali o mesmo capítulo, mas dessa vez foi a fidelidade de Deus. E o que é que isso significa para a gente, né? O que é que isso tem a ver com a vida da gente? À medida que a gente for lendo esse capítulo, não é um capítulo muito longo, mas ele expressa muito bem a fidelidade do nosso Deus. A gente vai entender, à medida que a gente for lendo, o que é que significa para a gente, não é? Então vamos à leitura. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida. Em capítulos passados, a gente viu que essa mulher que hospedara Eliseu, o filho dela morreu e que Eliseu restaurou a vida dele. Levanta-te, ele restaurará a vida dizendo, levanta-te, vai com a tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Esse capítulo abre com a narração da história, do prosseguimento da história daquela mulher que abrigou Eliseu, né? E que era uma mulher temente a Deus. A gente percebe que a pessoa que tem um temor ao Senhor, que entende que Deus é fiel, ela também tem que ser fiel a Deus, obediente a Deus. E, ao mesmo tempo, a gente também percebe que o nosso Deus toma conta daqueles que são fiéis a Ele. Meus irmãos, isso aqui é seríssimo para a vida da gente. À medida que a gente se dispõe nas mãos de Deus e diz assim, meu Pai, está aqui o meu coração, entregue nas tuas mãos, faz de mim o que o Senhor quiser. Eu quero que os irmãos saibam que Deus ele toma conta até dos mínimos detalhes. Aquela mulher era alguém que não tinha um marido que zelasse por ela. Ela era somente mãe e era responsável pelo filho dela, que ainda era muito jovem. No entanto, essa pessoa que tinha tudo para ser assim a mais ignorada, mais vulnerável de toda a sociedade, ela é alvo do cuidado de Deus. E a conjuntura externa era das mais terríveis. Naquela época, a sociedade era pecuária e agrícola. Toda a economia se voltava em torno disso daí. Logo, a chuva era essencial para que houvesse lavoura, para que houvesse pasto. Sem isso, as pessoas passariam fome. No entanto, Deus ele toma conta dos seus, apesar de todas as circunstâncias. Isso é fortíssimo, meus irmãos. Deus ele toma conta da gente, mesmo quando tudo ao nosso redor depõe contra o nosso bem-estar. É quando, mesmo cansados, mesmo nos sentindo até oprimidos, apertados pelas circunstâncias, o nosso Deus ele toma conta da gente. Mesmo quando a gente se sente extremamente vulnerável, fragilizado, sensível demais a tudo que pode acontecer, Deus ele toma conta dos seus. A gente precisa só ser fiel a Ele e obedecer. Porque o que aquele homem de Deus diz àquela mulher não é uma coisa fácil. Ela simplesmente sair da terra dela e ir para onde ela puder. E ela foi logo para os filisteus, era uma nação rival à nação de Israel.
E ali, durante 7 anos, Deus sustenta aquela mulher. Meus irmãos, Deus toma conta dos seus em toda e qualquer circunstância. Ele abraça os seus. E a vida da gente, ela tem o tamanho que tiver que ter, porque ela está nas mãos do nosso Deus. Não está na nossa própria mão e muito menos nas circunstâncias ao nosso redor. Nós somos alvo do cuidado do nosso Deus. É bom demais isso, não é? Só que o texto continua falando que aquela mulher, ela foi, para o rei. Quando ela volta desses 7 anos, onde ela foi assim, fugindo, se refugiando, na terra dos filisteus, da seca, ela volta e ela pede ao rei de volta pelas terras dela. Ora, o rei falava com Geazi. Quem era Geazi? Moço do homem de Deus, de Eliseu no caso, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. O rei estava ali pedindo um relatório para Geazi, do que Eliseu estava fazendo. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituísse-lhe tudo quanto era seu, e todas as tendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Ali a gente vê mais uma vez os cuidados de Deus, porque Deus ele coloca Geazi na hora certa, no lugar certo, e aquela mulher também. O nosso Deus, pela soberania dele, ele pode sustentar a fidelidade dele. Se nós servíssemos a um Deus que não é soberano, ele poderia muito querer ser fiel. No entanto, a fidelidade para quem não tem todo o poder, ela às vezes é inviável. Só que o nosso Deus, meus irmãos, ele é o Senhor dos tempos, ele é o Senhor do espaço, de todas as coisas. Então ele toma conta daquela mulher na hora correta, do jeito correto. Às vezes nós temos essa sensação de que as nossas orações, elas não estão sendo atendidas conforme a gente gostaria, no tempo que a gente gostaria. No entanto, o cronômetro do nosso Deus nunca se atrasa, meus irmãos. E essa é a certeza na qual a gente descansa. Então, mais uma vez, o que cabe a nós é descansar na fidelidade e na soberania, no poder do nosso Deus. E olha que essa mulher era uma viúva. Ela era alvo da graça de Deus. Então a gente percebe isso. Todos nós somos alvo da graça de Deus. Não é pelo nosso mérito, não é porque a gente ora demais, não é porque a gente faz demais, é porque o nosso Deus toma conta da gente. O nosso Deus, ele nos abraça com seus braços de amor. Diz o versículo 7 assim, veio Eliseu a Damasco. Estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Eu gostaria que os irmãos fixassem esse versículo. Então o rei disse a Hazael, toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo, sararei desta doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te, sararei desta doença? Eliseu lhe respondeu, vai e dize-lhe, certamente sararás. Preste atenção nesse detalhe aqui. Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Existe uma aparente contradição acontecendo aqui. Olhou Eliseu a Hazael. Tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado. Ele ficou constrangido. E chorou o homem de Deus. Então disse Hazael, por que choras o meu senhor? Por que chora o meu senhor? Ele respondeu, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens,
esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Hazael, pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou, e tu hás de ser rei da Síria. Aconteceu algo aqui, meus irmãos. A gente nota a fidelidade de Deus operando na vida de Eliseu também. Quando nós somos fiéis a Deus, o que vai na nossa frente é o nosso testemunho. A primeira coisa que é chegada aos ouvidos aqui no versículo 7, por isso que eu pedi aos irmãos para fixar esse versículo, é exatamente isso. O homem de Deus é chegado aqui. A gente, meus irmãos, quando é fiel a Deus, a gente naturalmente dá testemunho de que nós caminhamos, nós andamos, nós temos intimidade com Deus. Assim sendo, a nossa vida deixa de ser sobre a gente, sobre as nossas expectativas, sobre os nossos anseios, e passa a ser sobre o desenrolar do plano de Deus na vida da gente. Aquele jovem foi enviado lá para fazer uma pergunta. Ele era filho do rei. Hazael é filho de Ben-Hadad. E aquele jovem, ele é enviado lá para fazer uma pergunta. Ben-Hadad, ele sabendo que Eliseu era profeta de Deus, ele manda uma grande oferta, não é? E diz assim, eu queria só saber, eu vou ficar bom. Ben-Hadad, rei da Síria, ele estava entregue à sua própria ansiedade e à sua própria doença. E veio o Hazael à presença de Eliseu e ele faz essa pergunta. Só que Eliseu diz assim, da doença ele vai sarar, mas ele vai morrer. Ele passa a olhar para Hazael, que tanto, olhando fixamente para Hazael, tanto que ele começa a chorar e Hazael se constranger, porque ele viu ali o que iria acontecer. Eliseu, ele em momento nenhum fala para Hazael não fazer aquilo. Eliseu, ele sabia pelo testemunho e fidelidade dele que o povo de Israel seria alvo da disciplina de Deus, porque o povo de Israel estava caminhando nos caminhos de Baal. O povo não estava sendo fiel a Deus. E Hazael iria ser essa pessoa que Deus iria usar como instrumento para disciplinar o povo dele. Porque o povo decidiu viver segundo a lógica de Baal. Ele se entregou a um Deus que poderia, na concepção deles, e somente na concepção deles, ter muito poder, mas somente o Senhor de todo o universo é o nosso Deus. Somente Ele pode garantir algo, Baal não. E se eles decidiram que iam entregar o caminho deles a Baal, eles iriam ter o desfecho que Baal não poderia assegurar. Eles queriam ter um desfecho bom, mas eles teriam um desfecho muito ruim naquela geração. E o texto continua dizendo o seguinte, versículo 14, então deixou Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou, que te disse Eliseu? Respondeu ele, disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu e Hazael reinou em seu lugar. Meus irmãos, Hazael, ele conspirou contra o rei. Eliseu já sabia que isso ia acontecer. Por mais que Hazael negasse isso daí, Eliseu já sabia que isso daí iria acontecer. Ele sufoca o rei doente, né? O rei sara da doença, mas morre de outra forma. E a gente nota exatamente isso, meus irmãos. O nosso Deus sabe de todas as coisas, inclusive o fim de todos os homens. Aqueles que não são fiéis a Deus, Deus ele pode até dizer, olha, você vai sarar dessa doença. No entanto, se eles decidiram viver pela lógica do mundo, o fim também não vai ser bom, não é? E o texto continua dizendo assim, no ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém.
Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei, pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para as suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbna. Quanto aos mais atos de Jeorão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Meus irmãos, a gente percebe algo também aqui sobre a soberania de Deus. A soberania e a fidelidade de Deus sustenta o plano dele ao longo da história. E lá atrás, Deus tinha feito uma promessa a Davi. Apesar de Jeorão, ele ter se casado, e não foi pela vontade de Deus, com a filha de Acabe e ter seguido os conselhos dela, logo ele foi fiel aos conselhos de Baal e de Astarote e não os conselhos de Deus. Ele foi fiel a si, ele foi fiel ao seu poder, ele quis agradar muito mais a si próprio, então ele não tinha a bênção de Deus como teve Davi. No entanto, Deus ele é fiel à sua promessa. A fidelidade de Deus, então, não diz respeito à nossa fidelidade. Se assim o fosse, esse mundo já estaria destruído há muito tempo. Mas Deus é fiel, mesmo quando a gente é infiel. Então, o nosso Deus, ele sustentou. E é exatamente aqui onde nós entramos nessa história. Porque da descendência de Davi viria o Messias. E Deus estava sustentando um plano que era muito maior do que Jeorão, muito maior do que Acasias, muito maior do que qualquer outro rei de Israel. Ele dizia respeito ao Rei dos Reis e a fidelidade de Deus sustentando a sua promessa até que viesse esse Messias e depois que viesse esse Messias a todo o povo dele. Então aqui nós vemos que desde essa época Deus ele já mostrava que era fiel a cada um de nós, que seria alvo da obra da cruz vinda através de Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador. Então, perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, você faz parte dessa história aqui. A gente precisa, então, decidir de que ponto de vista nós vamos enxergar essa história. Do ponto de vista dos salvos, dos redimidos, daqueles que são alvo do cuidado de Deus, como aquela viúva, como Eliseu, como o próprio Geazi, moço de Eliseu, ou se nós vamos ser alvo da disciplina de Deus, como o próprio Jeorão, que apesar de não ter sido destituído do trono, ele teve muito pouco poder. As nações que eram sujeitas a ele se rebelaram, né? E a vida dele foi uma constante tensão, né? Nesse sentido aí. Acredito que o que há de mais inteligente a ser feito, de melhor a ser feito, é a gente se entregar totalmente ao nosso Deus, ser fiel a Ele e agradecer, porque Ele não quebra a promessa. Ele é gracioso, misericordioso e todo-poderoso para sustentar a gente. Ele é um Deus clemente, que olha para a gente e tem misericórdia da gente. O texto continua dizendo assim: no 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalia.
ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para Jezreel, para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Meus irmãos, a gente percebe aqui mais uma vez o nosso Deus fiel sustentando. Só que sustentando a sua promessa e a história que ele disse que iria acontecer. Acasias vai lutar contra Hazael e não encontra nada. Porque Deus ele disse que seria daquele jeito a história, e de fato a história foi daquele jeito que Deus disse que iria acontecer. Do ponto de vista humano, a gente vê uma descendente moral, de segurança ao mesmo tempo. Esse texto abre com uma viúva prevalecendo contra a seca, com uma viúva sendo alvo do cuidado de Deus. A figura mais frágil da sociedade daquela época, mais vulnerável, sendo sustentada por Deus, ao passo que reis, cercados de um grande exército, com toda a sua pompa, vulneráveis, fragilizados e sem nenhum tipo de amparo diante do inimigo. Quando nós temos a Deus, então, meus irmãos, e somos fiéis a Ele, não importa o quão frágeis nós somos diante da sociedade do ponto de vista humano. O que interessa para a gente é quem toma conta da gente. A nossa visão, então, ela é mais completa. Ela não olha para as circunstâncias, para as probabilidades, para as estatísticas. Ela vai olhar para a ação de Deus na vida da gente, sustentando a promessa de que o povo dele ele toma conta, apesar de toda a circunstância. Os reis passaram, os reis tombaram, os reis se feriram. No entanto, a promessa do Senhor permaneceu e o povo dele permaneceu. É esse o nosso caminho. Isso produz na gente descanso. Mesmo que a gente atravesse uma circunstância difícil, mesmo que a vida se complique, o nosso Deus continua nos sustentando, meus irmãos. Isso daí é o alento, é a paz que a gente precisa para a vida da gente. Quer um desafio? Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e o mais ele fará. Vamos orar? Pai, é isso que a gente quer, Deus. E a gente vê muitas vezes circunstâncias das mais diversas que parecem ser muito mais fortes do que a gente, Deus. Que deixam a gente, às vezes, tão à mercê delas, Pai, aparentemente. Tão vulneráveis, tão fragilizados, Deus. Pai, olha para o teu povo, Deus, e faz o teu povo descansar em ti. Não permite, Deus, que a gente olhe para as circunstâncias, olhe para os lados, mas que a gente olhe para o alto, onde está o teu mais alto e sublime trono, Deus. Onde o Senhor governa toda a existência, toda a humanidade, todo o universo, Deus. Eu te peço, Deus, então, dá, Pai, que nós tenhamos olhos espirituais bem abertos, Senhor, para a gente te perceber e perceber os teus movimentos e produz em nós essa calma paz que excede todo o entendimento, que é a paz que vem do Espírito Santo, Deus. Olha para as pessoas que estão enfermas, para os que estão endividados, os que estão desempregados, Deus, para os relacionamentos partidos, Pai, para corações ansiosos, estressados, cansados, Pai, e revigora, restaura, anima o teu povo, cura o teu povo, Pai, restabelece materialmente o teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida e a gente continue em oração, pedindo a Deus que a gente seja cada vez mais fiel e que Ele sustente na gente essa fidelidade. Amém, povo de Deus. Deus abençoe muito. Existe um rio
Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.